Tenho orgulho de morar em Portugal. Orgulho da minha trajetória, tenho orgulho das dificuldades que eu já passei, mas não foi sozinho. Orgulho da minha esposa, orgulho dos meus filhos, de entenderem cada passo que foi dado para a gente literalmente chegar aqui em janeiro de 2023. Quando a gente se torna imigrante, a gente passa por várias situações que fazem com que a gente cresça cada vez mais, que a gente entenda que nem sempre tudo sai conforme o planejado, mas ao longo do tempo você vai conquistando as coisas e você vai falar, caramba, eu tenho orgulho de mim mesmo, orgulho da pessoa que eu sou, orgulho da vida que eu tenho, porque eu planejei, eu defini e eu quero tudo que Portugal tem para me oferecer. Em breve quem vai estar contando essa história é você, então assiste até o final, que com certeza vai fazer muito sentido para a sua vida. Bom, eu tô aqui do lado do meu novo carro velho, que em breve vai ser um vídeo que eu vou fazer contando a história, e eu tenho orgulho de como eu consegui esse carro. Ao longo da nossa vida de imigrante, a gente vai passando por várias situações que provavelmente no Brasil a gente não passaria. Na verdade não é no Brasil, eu digo em geral o imigrante. Quando a gente se torna imigrante, a gente literalmente aceita qualquer tipo de trabalho, a gente aceita começar numa casa pequenininha ou às vezes começar num quarto, a gente aceita andar nas ruas no inverno, andar de bicicleta, comprar um carrinho mais velho. E tudo isso vai construindo a nossa trajetória. Porque quando você se torna um imigrante, é você literalmente resetar a sua vida. Você traz consigo somente a experiência de vida que você tem. E você chega em um novo país, com uma nova realidade, com uma nova cultura, porém totalmente focado em fazer a sua vida dar certo. E cada passo que você vai dando, você vai avançando, você vai conquistando, você vai aprendendo, você vai tendo cada vez mais orgulho próprio, orgulho de você mesmo. Orgulho de ter passado por aqueles dias de frio, quando você andava na rua e estava chovendo. Orgulho de quando você consegue comprar o seu primeiro carro. Orgulho de conseguir o seu primeiro emprego. E aos poucos as coisas vão se desenhando e a situação vai melhorando. Só que para a gente poder chegar nessa parte de você se orgulhar de si mesmo, você tem que se submeter a muita coisa. Eu não iria me submeter de repente, quando eu morava no Brasil, em trabalhar com mudança, igual eu trabalhei aqui, para ganhar 5 euros por dia. O meu primeiro trabalho aqui em Portugal, eu ganhava 5 euros por dia. Eu trabalhava uma média de 10 horas por dia. Só que, por que eu me submeti a isso? Cara, quando eu cheguei, eu fui abandonado no aeroporto, eu perdi a referência. Então, uma vez que eu ganhasse 5 euros por dia, em 30 dias eu fazia basicamente metade do meu custo. Então, eu já não tinha que tirar todo o valor do meu bolso, eu tinha que tirar somente 50%. E aí passou a valer a pena. Uma outra coisa, talvez no Brasil, se tivesse frio, eu não teria coragem de andar de bicicleta, ficar andando de bicicleta para lá, para cá, levar meus filhos para a escola de bicicleta. Sendo imigrante, eu tive essa coragem. E aí você começa a olhar para trás, tudo que você passou, todos os desafios que você venceu, e literalmente bate em você uma sensação de orgulho, de você olhar e falar, caramba meu, tá tudo dando certo, mas só deu certo porque eu me submeti a passar por várias situações difíceis. Porque eu fiz aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo que você decida imigrar, coisas que eu não fazia no Brasil, ou no meu país de origem. Na verdade, quando a gente está no nosso país de origem, a gente tem vergonha, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar e a gente fica preso ao status. E quando a gente sai do Brasil, a gente literalmente se liberta disso e sabe que o primeiro passo é sobreviver, construir a minha vida, conseguir comprar um carro, conseguir ter uma casa, conseguir ter um trabalho, criar uma rotina, viver bem naquele país. Então, posso dizer para vocês que depois de 5 anos, eu tenho muito orgulho. E eu realmente quero que você sinta isso quando você estiver aqui em Portugal. Vale ressaltar que você vai passar por várias situações difíceis, várias situações desafiadoras.
que provavelmente no seu país de origem você não teria coragem de passar. Ah, Rodolfo, por que você está falando isso? Porque eu não teria. Eu estou admitindo para vocês que se fosse no Brasil não teria trabalhado com mudança, que se fosse no Brasil eu não teria de repente andado de bicicleta, que se fosse no Brasil muita coisa eu ficaria preocupado com a opinião dos outros. Isso não é só eu, são várias pessoas que pensam assim. Mas para isso a gente precisa ter humildade e aceitar que literalmente eu não faria isso. E ao longo do tempo você vai conquistando o respeito, você vai descobrindo como viver naquele país, como funciona a cultura, como que é o dia a dia, a questão do clima, das melhores oportunidades de trabalho, das oportunidades que surgem para você a nível de casa, a nível de carro, e você vai avançando. E aí você começa a acumular conquistas, e é nessa hora que você começa a acumular conquistas que você literalmente sente orgulho de si mesmo. Então posso dizer para vocês, como brasileiro da zona leste de São Paulo, que é basicamente uma periferia, eu venho lá de Itaquera, que é lá no final, ou lá na ponta da linha vermelha, eu tenho um orgulho tremendo de estar aqui. Tremendo, de tudo que eu faço, de tudo que eu fiz e de tudo que eu vou fazer ainda. Porque eu literalmente me desprendi dos status, me desprendi da opinião das outras pessoas e eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Aquilo que eu realmente acredito que seja bom para minha esposa e para os meus filhos. Até porque o meu porquê Portugal, o meu motivo de estar aqui foi para oferecer oportunidade, qualidade de vida e condições diferentes, tanto para minha esposa quanto para os meus filhos. Então, para isso, não importa a situação desafiadora que eu tenho que passar, não importa o tipo de trabalho, não importa o meio de transporte, não importa a casa, o que importa é ter uma casa, o que importa é ter um meio de transporte, o que importa é ter um trabalho. E quando você começar a entender isso, significa que você amadureceu e você entendeu o processo de migração. E eu tenho certeza que em determinado momento você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para as suas conquistas, você vai olhar para todo o esforço que você fez e você vai repetir justamente essa frase que eu vou encerrar terminando o vídeo. Eu tenho orgulho de mim mesmo, eu tenho orgulho de morar em Portugal, de morar na Espanha, de morar na Suíça, de morar no Japão. Mas no final você tem que ter orgulho de você mesmo, de você ter superado todas as dificuldades, de você literalmente ter vivido aquela cultura e de você ter amadurecido e entendido que no final a sua vida ela depende só de você. Ela não depende dos seus familiares, ela não depende do país, ela depende de você acreditar e fazer dar certo. Assim como eu fiz e assim como vários brasileiros fazem ao longo do tempo. Tá bom? Então tenha orgulho da sua trajetória e saiba que para isso você vai ter que passar por várias situações desafiadoras, porque a recompensa só vem depois de muito trabalho. Lembra vocês, se inscrevam no canal Viseu Portugal, que é o canal que fala a verdade sobre o processo de imigração. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque de repente a sua dúvida pode ser tema para o próximo vídeo. Você pode falar comigo lá no Instagram, viseu.portugal, ou também no link da descrição desse vídeo, você consegue falar comigo pelo WhatsApp. Eu falo com várias pessoas todos os dias, ajudo com as dúvidas e é isso, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, com muito orgulho de mim, de morar em Portugal, do canal Viseu Portugal, dos meus filhos, da minha esposa e literalmente com orgulho de ajudar os brasileiros falando a verdade. Tamo junto, grande abraço e até mais.